galerinha, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo da série de relatos da minha cirurgia refrativa que eu realizei lá ano passado, em setembro, e eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês sobre mais relatos do ano passado e desse ano também. Bom, se você tá me acompanhando desde o ano passado, desde que eu fiz a minha cirurgia e quer saber o que houve comigo, os meus olhos e tudo mais, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, vou confessar a vocês que ano passado, em novembro, se eu não me engano, eu tinha feito um vídeo contando meus relatos pós 2 meses, se eu não me engano, pós 60 dias. E eu confesso pra vocês que não ficou bom, eu deletei o vídeo, eu nem editei, nem cheguei a editar porque eu achei que não ficou bom. A iluminação também não ficou muito boa, então eu acabei que deletando. Então eu tô refazendo o vídeo pra colocar agora, pra contar os meus relatos de 120 dias pós-cirurgia. Bom, já se passaram 4 meses que eu fiz a minha cirurgia, eu fiz lá dia 17 de setembro de 2015. Desde lá rolou muita coisa. Eu tenho muita coisa pra contar pra vocês, boa e também ruim. Bom, eu vim contar pra vocês que tudo pode acontecer quando você faz a cirurgia refrativa. Pode acontecer coisas boas, podem acontecer coisas muito boas, podem acontecer coisas ruins e coisas muito ruins. A gente tem que ficar preparado pra tudo. Bom, comigo foi assim. Desde o ano passado, em outubro, novembro, foram os meses seguintes que eu fiz a minha cirurgia e tava tudo bem pra mim. E até outubro, até novembro tava ótimo. Novembro eu voltei lá no oftalmologista e ele viu minha visão, ele fez lá os testes e falou assim: sua visão tá 95%, que é aquele exame que a gente enxerga assim de longe, aquelas letrinhas e tudo mais. Acho que todo mundo já fez isso, né? E ele falou pra mim que eu tava enxergando 95%. Tá, eu falei, beleza, tô quase lá, né? Tô quase 100%, né? De novembro pra dezembro que começaram os meus problemas, gente. Foi assim, surgiu do nada umas manchas estranhas vermelhas dentro dos meus olhos, do lado da íris. Do lado dessa bola preta que a gente chama de íris. E bem aqui onde tá essa área branca começaram a surgir, bem assim, tipo, grudada na bola, começaram a surgir essas manchas. E assim, ela vinha dia sim, dia não, às vezes ficava 2 dias e passava. Bom, quando começaram a surgir essas manchas vermelhas, eu contei pro meu médico, ele me indicou Fresh Tears pra tá passando pra ver se aliviava, porque ele achava que era um sintoma de irritação dos olhos. Na verdade, secura, né? Irritação e secura. E aí eu falei, beleza, vou usar, vamos ver o que vai dar. E em dezembro, essas manchas, elas só pioraram, sabe? De dezembro pra janeiro, essas manchas só pioraram. Eu até falei pra ele que eu ia fotografar quando aparecessem essas manchas. E foi o que eu fiz. De dezembro pra janeiro, essas manchas só pioraram. E aí eu fui fotografando tudo. Elas apareciam cada dia a mais, sabe? Às vezes aparecia de um dia, ficava 2, 3 dias com a mesma mancha no olho. E o pior, quando apareciam as manchas, vinha uma irritação junto, sabe? Um sintoma de areinha, assim, sabe? Bem ruim mesmo, bem agudo, sabe? Bom, eu nunca tive isso assim com o olho sem lente de contato, sabe? Sabe quando você bota a lente de contato e ela fica com uma sujeirinha assim, uns ciscos, aí você tira e alivia? Beleza. Mas e quando você não tem lente de contato no olho e seu olho começa a ficar com uma areinha chata que não passa nem a pau? Nem First Tears passava, gente, pra vocês terem uma ideia, não amenizava nada. E foi aí que agora, dia 18 de janeiro, foi a minha consulta com o oftalmologista, lá foi a última que eu fui. E eu relatei tudo isso pra ele, eu vou deixar as fotos aí pra vocês verem, as fotos que eu mostrei pra ele dos meus olhos vermelhos, como é que tava. Bom, foram essas as fotos que eu mostrei pra ele. Foram de 3 dias que eu tirei. Foi do dia 8, dia 9 e o outro dia que eu não me lembro, mas eu vou botar aí na tela. Bom, esses 3 dias foram os piores dias pra mim. Dia 8 e dia 9 foi os dias que a mancha ficou no olho e não saía, de jeito nenhum. Ficou 2 dias seguidos no olho. E foi uma penitência, gente, porque, nossa, eu não conseguia fazer nada com o olho. Eu ficava assim, tipo, com o olho assim, sabe? Quando você não consegue nem piscar direito, porque doía. Então, daí eu relatei pra ele e ele foi, viu minha vista e tudo mais, falou que não tinha nada, que não tinha nada. A gente fez os exames antes de entrar no consultório, aqueles exames de mídia córnea e tudo mais, eu não sei como é que fala, porque eu não sou perita nisso. Mas ele falou que tava tudo bem com o meu olho. O único problema era esse probleminha aí, que ele falou que poderia ser síndrome do olho seco. Bom, a síndrome do olho seco, eu já vou falando pra vocês, é uma síndrome que ataca, tipo, 90 a 95% das pessoas que fazem a cirurgia refrativa, seja miopia, seja astigmatismo. Ela dá no método PRK, no método LASIK, método LASIK, e
pode dar em qualquer pessoa, assim, que fizer a cirurgia, gente. É uma coisa inevitável, é uma coisa que você não pode nem ficar falando assim, eu não vou ter isso, porque quanto mais você pensa que não vai ter, mais você vai ter. Então é uma coisa horrível. E foi aí que ele falou assim pra mim, pra eu trocar o colírio Fresh Tears, que custa cerca de 15 reais, eu não sei quanto custa esse daqui, eu não lembro mais quanto que eu paguei, e troquei pelo Ilogel. E eu já vou explicar isso daqui pra vocês o que é. Nos meses anteriores eu tava usando o Florate. O Florate ele serve pra cicatrizar, pra amenizar os problemas que o seu olho pode ter. Na verdade ele é tipo um antibiótico, é um remédio muito bom, mas também muito forte, você não pode estar abusando do Florate. Acho que eu falei aí num vídeo sobre ele, mas vocês procurem saber melhor sobre ele, porque na bula tá escrito um monte de barbaridade que você nem quer ler. Tá falando que não pode abusar muito do Florate, porque começa a dar um monte de problema de glaucoma, um monte de problema, gente, no olho que vocês nem querem saber, tá? Então não abuse do Florate, use somente recomendado pelo médico, tá? E não use mais do que deve. Bom, voltando lá ao colírio. O médico tinha me falado pra eu passar esse daqui quando eu estivesse irritado, né? Eu falei que não tava adiantando de nada usar o Fresh Tears, porque é como se eu passasse e passasse água e não fizesse nenhuma cosquinha, sabe? É carmelose sódica, então isso daqui não alivia praticamente nada. Isso daqui, ó. E aí, ele me receitou um colírio que eu falei pra ele assim, me passa um colírio melhor, porque senão não vai dar certo, né? E como meu olho tá com essa secura, ele diagnosticou como síndrome do olho seco. E melhor coisa pra síndrome do olho seco é isso daqui, gente. O nome desse colírio aqui é Ilogel. Esse colírio aqui custa de 50 reais pra cima. É uma coisinha desse tamanho assim, de 10 ml. Que você paga uma cacetada, mas que eu não faço pelos meus olhos, né? Tá escrito aqui, solução para lubrificação ocular. Compatível com todas as lentes de contato. Tá? Contém 10 ml apenas de solução oftálmica, estéreo, livre de fosfato, para aplicação no saco conjuntival. Tá, isso daqui eu vou explicar como é que é. Como é que é não, o que ele é. Ele é um colírio, mas ele não é um colírio normal, tá? Ele é um colírio que imita uma lágrima de uma pessoa. Vou dizer que ele é um colírio, assim, eles são lágrimas artificiais, tá? Isso daqui é como se você estivesse necessitando de lubrificação ocular, de lágrima mesmo nos olhos, e isso daqui suprisse, tá? Isso daqui são como lágrimas artificiais que você vai usar. Por isso que é tão caro, gente. Ele é livre de conservante, livre de fosfato e enfim, por isso que é caro. Bom, gente, o Florate era só você abrir o olho e pingar, né? Esse daqui não, esse daqui é bem pior, tá? Você tem que apertar aqui. Ele é como se fosse uma gotinha no seu olho, olha. Gente, parece lágrima mesmo, sério, a sensação de lágrima, sabe? Ele é tão bom que imita uma lágrima de verdade. Tá, já pinguei, já usei hoje. Isso daqui tem um limite de uso, tá? Eu vou pegar até minha receita aqui pra mostrar pra vocês. Tá escrito aqui, Ilogel, uma gota de 4 em 4 horas, se necessário, tá? Se você necessitar, se o olho estiver em estado de secura extrema, você usa, tá? O meu problema já não tinha mais solução. Fresh Tears não tava adiantando de nada, então eu tive que trocar mesmo, porque senão, ó, não adiantou de nada eu ter feito a minha cirurgia refrativa e ficar com o olho todo ferrado, né? Bom, gente, então eu acho que é isso. Todo esse resumo aí que eu tentei fazer foi o que eu passei nos outros meses, nos meses anteriores e nesse mês, tá? Falando sobre resumo e tal, eu pedi pra ele me dar um atestado de aptidão física, tá? Que eu vou voltar a fazer artes marciais esse mês. Talvez não esse mês, talvez em fevereiro, porque esse mês já tá acabando, então... Mas tá aqui o meu atestado, finalmente, eu vou voltar a fazer artes marciais. Quem não sabia, ou quem tá sabendo, ou quem sabe, ou quem não sabe, eu fazia Kung Fu até ano passado. E o médico me suspendeu das atividades físicas, ele falou que eu não podia estar fazendo ano passado, só esse ano que eu poderia estar voltando, então voltei. Bom, gente, além disso, eu esqueci de uma coisa. Em dezembro, o médico viu a minha visão e falou que eu tava enxergando 100% já pra uma pessoa que tava 100% curada da cirurgia. Enfim, eu fiz todos aqueles testes pra enxergar de longe e tudo, ele falou que tava 100%. E agora, em janeiro, ele mediu e falou que eu tava com um grau de 0,25, tá? Ele falou que é normal. Para as pessoas que fazem essa cirurgia refrativa, o grau pode voltar um pouquinho, pode sobrar aquele resíduo de grau,
sabe? O que não é pra se apavorar, porque ele falou que 95% das pessoas da população do mundo não enxerga 100%, tá? 95% da população do mundo não enxerga 100%. Então é muito raro uma pessoa enxergar 100%. O meu marido, por exemplo, ele não enxerga 100%. Ele tem um pouquinho de miopia, o que não atrapalha ele, mas ele não enxerga 100%, tá, gente? Bom, todo mundo tem um pouquinho de astigmatismo, todo mundo tem um pouquinho de miopia, todo mundo tem um pouquinho de hipermetropia. Hipermetropia, isso mesmo. Todo mundo tem um pouquinho de alguma coisa, gente, no olho. Então não fica pensando aí que você é o único, tá? Eu pensei que eu era a única que tinha 7 graus de miopia, mas eu conheço várias pessoas que têm muito mais de 7 graus do que eu, tá? O meu pai tem 5 graus, eu tenho 7, tem várias pessoas que têm 12, 10, enfim. Vai subindo o grau e a gente não pode fazer nada. O grau pode ser tratado, pode ser curado, pode ser tirado, pode ser excluído. E ele pode voltar também, então isso daí não é regra, ele ter saído 100%, tá? Você tem que conviver com isso e é isso. Bom, galerinha, esse daqui foi o último vídeo da série de relatos da cirurgia refrativa. Em setembro eu volto aqui pra falar mais sobre, porque em setembro vai fazer 1 ano que eu fiz a cirurgia, então em setembro eu volto aqui no canal pra contar pra vocês se o meu grau alterou, se o meu grau voltou, o que aconteceu, se a minha síndrome do olho seco piorou, se melhorou. Então eu volto aí pra contar pra vocês, ok? Se você tiver qualquer dúvida aí, pode deixar nos comentários. Bom, galerinha, eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aí pra me ajudar. E se inscreva abaixo no canal pra não perder nenhuma novidade e nenhum vídeo dessa série de cirurgia refrativa e relatos, enfim. Beijão a todos, até o próximo vídeo.